Nós estamos felizes de celebrarmos essa solenidade de Pentecostes no 50º dia depois do domingo da ressurreição, para celebrarmos juntos esse grande mistério de amor que é o dom do Espírito de Jesus ressuscitado, que ele derramou de junto do Pai sobre a sua igreja, sobre os seus apóstolos e sobre cada um de nós. Nesse dia em que nós, ao mesmo tempo, recordamos sobre a pessoa divina do Espírito Santo, sobre o seu derramamento na vida da igreja e a manifestação pública da igreja no dia de Pentecostes, e em que nós pensamos sobre a nossa própria vocação de povo de Deus, nós queremos, ao mesmo tempo nessa homilia também, resgatar cada um desses pontos na nossa catequese. A pessoa divina do Espírito Santo, porque nós rezamos assim na versão curta do credo, creio no Espírito Santo. E na versão do credo niceno-constantinopolitano, que é a que nós vamos rezar hoje, nós dizemos, creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Então nós vamos resgatar a nossa catequese sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nós vamos comentar sobre a plenitude do Espírito em Jesus, o Messias, o ungido com essa unção eterna, que é o Espírito de Deus, o derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos e a igreja e a manifestação pública da igreja no dia de Pentecostes, como nós escutávamos na primeira leitura, e depois em nós, que somos povo que lhe pertence, o que significa e realiza essa festa. Em primeiro lugar, então, o Espírito Santo na obra, na história da salvação. Quando nós meditamos sobre as prefigurações do Espírito Santo no Antigo Testamento, porque vejam, o Espírito se manifestou definitivamente de modo que nós conhecêssemos que Deus é uma comunhão eterna de amor em três pessoas. Essa manifestação pública aconteceu no batismo de Jesus. É o Novo Testamento. Antes disso, nós não sabíamos que Deus era Pai e Filho e Espírito Santo. Mas a partir dessa revelação, olhando para a história da salvação, olhando para o Antigo Testamento, nós então vamos vendo como Deus ia preparando então a revelação da sua trindade de pessoas, do seu Espírito, que nós estamos hoje celebrando, já desde a criação. O Salmo responsorial que nós cantávamos hoje nos fazia lembrar desse título, Espírito Criador e Vivificador, Senhor que dá vida. Porque no conteúdo do Salmo nós meditávamos sobre como Deus, do nada, compartilhou o seu Espírito no sentido de conceder a todas as criaturas esse sopro vital, a existência. Então, do nada, Deus chamou todas as criaturas para que existam para a sua glória e para que existam em função também da boa administração do homem, que dentre todas as criaturas foi feita a sua imagem e semelhança, e se nós voltamos ao relato da criação, nós escutamos que Deus soprou sobre as narinas de Adão, dentro das narinas de Adão, um espírito vivificador, não? Um ruá. O seu espírito, nefesh, um sopro de vida, que o faz distinto de todas as outras criaturas, capaz de reconhecê-lo como seu Criador, capaz de devolver-se-lhe, né, com liberdade. E assim, então, na criação, nós meditávamos no Salmo, o Espírito é esse sopro vital que Deus comunica a todas as coisas, chamando-as do nada, e especialmente ao ser humano, quando sopra nas suas narinas um espírito de vida, para viver como sua imagem e semelhança, como seu administrador na obra da criação. Voltamos à primeira página do Gênesis, nós escutamos que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. É o Espírito que no Antigo Testamento, né, vai sendo prefigurado em outros sinais também, como por exemplo a coluna de nuvem
que acompanhava o povo de Israel na sua peregrinação durante o deserto. É o livro do Êxodo. É a glória do Senhor, não? É a sua nuvem Kadosh, que acompanha o povo na peregrinação, concedendo-lhe firmeza, proteção, direcionamento. É assim também o Espírito de Deus, prefigurado no Antigo Testamento, quem no evento do Sinai, Êxodo 24, é o estabelecimento da antiga aliança, quem vem, né, sobre o alto do Monte Sinai e se reparte com um fenômeno de estrondo, de grande ruído, de fogo no alto do Monte Sinai, e que comunica ao povo de Israel a vontade de Deus, a sua lei, né, impressa em tábuas. E nós escutamos no relato que Deus gravou a sua vontade de santidade para o seu povo, sede santos como eu, Senhor, vosso Deus, sou santo, e imprimiu os seus mandamentos nas tábuas da aliança com o seu dedo. Nós chamamos o Espírito Santo assim, Digitus Aeterni Dei, não? É o dedo eterno de Deus com o qual nós conhecemos a vontade de Deus. É o Espírito Santo, como nós rezamos no credo, ele que falou pelos profetas, foi esse espírito de sabedoria e de discernimento que Deus comunicou aos homens e mulheres justos do Antigo Testamento para que conhecessem com acerto, sem erro, tudo aquilo e transmitissem só aquilo que convinha transmitir para que a igreja de Deus, o novo povo de Deus e cada um de nós chegássemos à revelação dele. É o Espírito, então, quem anima os profetas e quem lhes dá a conhecer o íntimo do Espírito de Deus e dá a conhecer também tudo o que lhes importa revelar sobre a vida íntima de Deus e sobre o futuro. É dentro da vocação dos profetas que o Espírito prefigurado vai falando e que Deus vai falando dentro do Antigo Testamento sobre uma nova e eterna aliança que não vai ser mais gravada em pedras, em tábuas, mas nos corações dos seus fiéis. É dentro do Antigo Testamento que Deus vai prometendo a efusão de uma água nova, de uma água viva, que vai fazer renascer o seu povo e que vai jorrar a partir do seu santuário, do seu templo. É pelos profetas que nós vamos conhecendo e que Deus vai manifestando já no Antigo Testamento o seu Messias, quer dizer, o seu ungido. A palavra Messias em hebraico, ou Christos no grego, significa ungido. É aquele cheio dos dons do Espírito Santo, conforme a profecia de Isaías, que da plenitude que receberia de Deus, derramaria sobre toda a carne, são as profecias de Ezequiel e de Joel principalmente, mas não exclusivamente, e derramaria sobre toda a carne o Espírito de Deus que ele, em primeiro lugar, recebeu em abundância. É o Espírito Santo, então, prefigurado, quem fala sobre o Messias e dá notícias, não sobre o ungido de Deus sobre o Messias, no tempo em que Deus vier visitar o seu povo. É o Espírito Santo quem prefigurado no Antigo Testamento, na água do dilúvio, que é uma água que cancela pecados e é uma água que restaura a vida. É o Espírito Santo quem prefigurado nesse fogo vivificador e santificador no Sinai, é prefigurado também no Antigo Testamento. É o Espírito Santo quem prefigurado na sabedoria dos profetas e na luz que Deus lhes concede, é prefigurado. Quer dizer, nós, ao mesmo tempo, vamos acompanhando, né, o modo como a história da salvação vai se desenrolando e como Deus vai dando notícias e como vai nos fazendo crescer na expectativa de que o seu Espírito seja derramado dentro de nós pelo seu Messias e nós sejamos vivificados, com os pecados cancelados e com uma vida nova enxertada para vivermos para Ele. Não mais com uma lei externa, não mais com o conteúdo da vontade de Deus expressa em tábuas nos seus mandamentos, mas gravada nos nossos corações, derramada nas nossas almas. É o Espírito Santo quem, na plenitude dos tempos, no anúncio do anjo Gabriel, envolve o seio puríssimo da Virgem Maria para santificá-lo e para dar, né, a carne humana
de Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, para dar a carne humana do Verbo eterno de Deus, que nós dizemos assim, se encarnou por obra do Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. É Maria esse santuário, esse tabernáculo do Espírito Santo na Anunciação, e é isso que o anjo Gabriel diz a ela: o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. O menino que nascer de ti será chamado Santo, Filho de Deus. É o Espírito Santo, então, quem tece no seio de Maria a carne do nosso Redentor, a carne de Jesus, Messias, enviado para a nossa salvação. É Jesus, então, o ungido, o doador do Espírito Santo, quem, desde o momento da sua encarnação, desde o primeiro momento da sua concepção no seio da Virgem Maria, é Jesus, então, todo cheio do Espírito. Nós vemos, por exemplo, ainda menino, aos 12 anos, ensinando com sabedoria aos doutores da lei no templo em Jerusalém. De onde lhe vem tudo isso? De onde lhe vem tanta sabedoria? Não sabeis que devo ocupar-me das coisas do meu Pai. E Maria guardava no seu coração e pensava, não meditava sobre as coisas que diziam respeito ao seu filho. É o Espírito Santo quem, imbuindo Jesus, que é cheio dele, o leva até o batismo e desce em forma de pomba no seu batismo, manifestando-se em forma de pomba no seu batismo, e a voz do Pai dá testemunho do Filho: eis o meu Filho muito amado, no qual ponho o meu bem-querer. É a Santíssima Trindade revelada no batismo de Jesus, e é o mesmo Espírito quem se manifesta no batismo de Jesus, sendo Ele mesmo o possuidor e o doador do Espírito. É Ele mesmo impelido às tentações no deserto, diz o Evangelho de São Lucas, na força do Espírito Santo. Jesus combate o tentador no deserto na força do Espírito Santo. É Jesus voltando na sua primeira homilia na sinagoga em Nazaré, é Jesus quem toma o rolo do profeta Isaías e lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, me consagrou para anunciar a boa nova aos pobres e assim por diante. E é Jesus quem, enrolando o livro e o entregando ao assistente, diz diante de toda a assembleia, num sábado, naquela sinagoga: hoje se cumpriu aos vossos olhos a passagem da Escritura que acabaste de ouvir, manifestando a sua unção eterna, o Espírito eterno do qual ele é cheio. É Jesus quem realiza o seu ministério na força do Espírito Santo e ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. E os milagres, os prodígios, os sinais do Filho dando testemunho da sua unção eterna e do seu envio divino, convidando à fé aqueles homens que tinham contato com ele, homens e mulheres, durante a sua pregação, e derramando, portanto, dessa unção a misericórdia, a boa nova, o bálsamo de Deus sobre aqueles que tinham contato com o Verbo eterno. É o Espírito Santo quem vai transformando Jesus numa oferenda agradável ao Pai, até consumi-lo na sua paixão, como esse fogo devorador que, alimentando a sua paixão, faz Jesus soprar no seu último suspiro, derramando o Espírito Santo. Ele morto, derramando o Espírito Santo sobre nós do alto da cruz. É o Evangelho de São João que diz: e Jesus, dando um grande grito, expirou, soprou. É o mesmo verbo da criação para falar sobre o modo como Deus infundiu o seu Espírito em toda a criação. E assim, a obra da nossa salvação, a obra da nossa redenção é uma recriação dentro de nós, dentro da nossa alma. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Era o que nós rezávamos na jaculatória agora há pouco. É Jesus morto e ressuscitado quem derrama o seu Espírito sobre os seus apóstolos e sobre a sua igreja. É já na cruz, é no domingo da ressurreição, como no Evangelho que nós ouvíamos, Jesus aparece a eles saudando-os com a paz no próprio dia da ressurreição e depois soprando sobre eles o Espírito Santo. Doador do Espírito, da plenitude, da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça, diz São João.
É Jesus, então, morto e ressuscitado, doador do Espírito, quem promete aos seus apóstolos que derramaria, depois de ido ao Pai, derramaria sobre eles o Espírito que os vivificaria e faria deles testemunhas. O Espírito que o Pai enviar dará testemunho de mim, e vós sereis as minhas testemunhas em Jerusalém e nos confins de toda a terra. É o Espírito Santo, então, que derramado no 50º dia, depois da ressurreição, no dia de Pentecostes, como nós escutávamos no relato da primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, é o Espírito Santo quem vivifica e transforma as almas dos apóstolos, manifesta de forma pública a igreja e os envia ao testemunho de Jesus. E os envia à missão. Nós estamos celebrando, então, a manifestação pública da igreja como um mistério de comunhão para todos os povos. São Paulo dizia assim, não na segunda leitura que nós escutávamos, olha, há um mesmo Espírito, há diversidade de dons, há diversidade de carismas, são muitas e diversas as qualidades que nós recebemos de Deus, cada um de nós. São muitas e diversas as vocações, os carismas, enfim, as manifestações do Espírito de Deus que cada um de nós recebeu. Mas um só é o Espírito, que nos congrega a todos como membros do único corpo de Cristo. Nos congrega a todos na unidade da fé em Jesus, num só Deus, num só batismo, numa só igreja, num só rebanho. Era o mistério do qual São Paulo falava na segunda leitura e que é exatamente a inversão, no dia de Pentecostes, a inversão daquela torre da qual fala o livro do Gênesis, que era a Torre de Babel, onde as línguas foram confundidas e onde houve confusão, falta de entendimento, porque os homens pretendiam se erguer até Deus. É em Pentecostes que Babel é desfeita e toda a confusão dá lugar, e a divisão de línguas dá lugar à unidade da fé, à propagação do testemunho de Jesus e ao entendimento entre eles. Nós escutávamos a primeira leitura dizer que em Jerusalém havia judeus vindos de todas as partes e todos eles escutaram os apóstolos pregarem em sua própria língua, depois que o Espírito, cerca das 9 da manhã, se derramou sobre eles como em línguas de fogo e invadiu o lugar onde eles se encontravam com uma forte ventania e um estrondo. Receberam o Espírito Santo naquele dia, portanto, para darem testemunho do nome de Jesus e para saírem a pregar. É o dia da manifestação pública da igreja, como um mistério de comunhão, de unidade de todos os povos, ao qual nós, cada um de nós, pertencemos. A igreja não foi fundada ali, né? Nosso Senhor foi fundando a sua igreja ao longo da sua vida, ao longo do seu ministério. E no dia de Pentecostes ela se manifesta publicamente como esse mistério de comunhão entre os povos, o oposto da Torre de Babel no Gênesis, onde há unidade em torno de Deus, humildade para o reconhecimento da majestade de Deus, adoração do único Deus verdadeiro e entendimento entre os homens a partir do Espírito que Deus derramou sobre eles. Na igreja, é o Espírito Santo, é o Espírito de Jesus quem inaugura um novo modo da sua presença. Dentro de nós, dentro das nossas almas, nós vamos falar sobre isso, mas é na igreja que o Espírito Santo realiza justamente a recordação da obra de Jesus. O Espírito da verdade vos guiará na verdade plena. Ele vos recordará de tudo o que eu vos disse e vos guiará na verdade plena. É o Espírito Santo quem, como alma da igreja, a anima, a vivifica, a constrói, a mantém unida e a impele à missão, como nós escutávamos na primeira leitura. É o Espírito, portanto, quem torna a igreja templo vivo de Deus. É o Espírito Santo quem une os fiéis a Cristo. É o Espírito Santo quem, dispensando os seus ministérios, os seus diversos carismas, faz da igreja esse corpo de membros diferentes e, no entanto, congregados. No entanto, unidos para o bem de todo o corpo e para o bem da nossa salvação. É Jesus ressuscitado quem, à sua igreja, permanece vivo e atuante pela força do seu Espírito Santo.
É o Espírito de Jesus ressuscitado quem, no batismo, nos sacramentos da igreja, no batismo, faz de uma criatura filho de Deus e a insere no corpo místico que é a igreja e a insere na vida divina, transplantando a graça de Deus para dentro daquela alma, cancelando os seus pecados e vivificando-a espiritualmente para que viva para Deus, para a sua glória. É o Espírito Santo quem, derramado sobre os fiéis na confirmação, na crisma, e é assim que alguém é crismado, não? Recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus, como numa nova efusão, como numa espécie de novo Pentecostes, se derrama em profundidade para fazer aquela pessoa testemunha corajosa, coerente, viva do testemunho de Jesus, do Evangelho de Jesus e da fé em Jesus, faz a pessoa apta para o bom testemunho da fé, cristã madura na fé. É o Espírito Santo quem transforma a matéria do pão e do vinho em cada missa e realiza pelas palavras que Jesus proferiu no dia em que instituiu a Eucaristia, realiza a transubstanciação da matéria inteira do pão e do vinho no corpo, no sangue e na alma e na divindade de nosso Senhor. É o Espírito Santo, portanto, que em cada missa realiza o mistério da transubstanciação, o milagre da transubstanciação. E nós pedimos, em cada um dos sacramentos, a vinda do Espírito Santo. Né? Tem um momento da epiclese, da invocação do Espírito Santo em cada um dos sacramentos. E na missa é o momento em que todos se ajoelham, que o padre impõe as mãos sobre as oplatas e vai pedindo a Deus que, pela força do seu Espírito, mude aquelas oferendas em corpo e sangue do Senhor. Mas atentos, porque em cada missa também nós pedimos a epiclese, ou seja, nós invocamos o Espírito Santo sobre a Assembleia também, sobre nós, que somos seus templos vivos, para o louvor da sua glória, para que nós sejamos oferendas vivas, não hóstias vivas, em comunhão com esse mistério, alimentados e fortificados pela presença de Jesus ressuscitado, para darmos testemunho dele no mundo, lá onde nós estejamos inseridos. É o Espírito Santo quem, dentro da unção de enfermos, anima, robustece, vivifica, sara, né? A alma e, se é da vontade de Deus, também os corpos dos fiéis que são assistidos por esse sacramento, por essa unção espiritual. É o Espírito Santo quem, dentro da absolvição que o sacerdote concede em cada absolvição, em cada confissão, em cada sacramento da penitência, é o Espírito Santo quem, limpando aquela alma, quem, regenerando-a, lavando-a dos seus pecados, a faz viva de novo para Deus. Como nós escutávamos no Evangelho, a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os retiverdes, eles lhes serão retidos. É o Espírito Santo quem, no dia do sacramento do matrimônio, toma dois noivos, cheios de bons propósitos e cheios de amor entre si, para que o amor deles seja transfigurado e elevado, não mais só em amor humano, mas em emulação da entrega de Cristo pela Igreja, da entrega nupcial de Cristo pela Igreja, para que aquela união e aquela doação realize conversão e salvação na vida deles. É o Espírito Santo quem, no dia de uma ordenação diaconal, presbiteral, episcopal, transforma um menino, um ninguém, em sacerdote de Deus, em ministro do seu Filho, para ensinar com a sua sabedoria, para governar com a sua caridade, para santificar com a sua graça. Nós cantávamos assim na sequência, né, depois da segunda leitura. Sem a vossa graça, sem a vossa luz, nenhum bem há no homem, nada de são há em nós. É o Espírito que nos insere na vida de Deus, é o Espírito que nos renova interiormente e, movimentando-nos, nos faz vivos para Deus, alegres pela presença de Jesus dentro de nós, pela presença de Deus dentro de nós. É o Espírito quem dá testemunho ao nosso espírito de que nós somos filhos de Deus, diz São Paulo. E se nós somos filhos, nós somos também herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Somos da sua família. Essa altura do mistério que nós estamos celebrando hoje. Dentro das nossas almas, é esse Espírito quem, iluminando as nossas inteligências e instigando e fortalecendo as nossas vontades, se derrama com uma série de frutos e de dons
Os 7 dons previstos, né, considerados na profecia de Isaías: temor de Deus, piedade, ciência, conselho, entendimento, sabedoria e inteligência, enfim, né? O padre já vai citando as coisas de cor depois de 20 minutos de homilia. Mas é o Espírito Santo que, nos animando com seus dons e com seus frutos, nos faz reverentes em relação a Deus, tementes em relação a Ele, humildes e desejosos da sua graça para colocar-nos na via, no caminho da nossa salvação, quem ilumina a nossa inteligência e abre as páginas dos evangelhos e abre o livro da história da salvação para que nós vejamos não só meros fatos e nas Escrituras não meras palavras, mas ações salvíficas de Deus na história e palavras de Deus colocadas para a nossa salvação. É o Espírito Santo quem dá testemunho a nós sobre o senhorio de Jesus e nos faz desejar a graça de Jesus para que nós vivamos em comunhão com Ele e nos transforma em filhos de Deus no Filho Jesus. É esse Espírito que foi derramado sobre cada um de nós no dia do nosso batismo, porque uma vez foi derramado sobre toda a carne, no cumprimento de todas as promessas e de todo o Antigo Testamento, no dia de Pentecostes que nós estamos celebrando hoje. Derramado da plenitude de Jesus ungido, de Jesus Messias, o Cristo. Derramado sobre nós em abundância para que nós vivamos para Deus. E me digam, não convém que em cada dia, a cada dia, nós renovemos a nossa disposição em viver dóceis a Deus, solícitos a Ele, e pedindo, portanto, as suas luzes, a sua força e a sua graça, pedindo no início de cada dia a medida do seu Espírito para aquele dia, consagrando as nossas intenções, as nossas obras, as nossas tarefas, a nossa oração. É o Espírito Santo quem nos anima interiormente para nós tratarmos com Deus. É o Espírito que em nós vai nos fazendo ansiar e desejar a vida eterna e vai nos preparando para ela. É esse dom do alto, é o amor divino, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, quem estamos celebrando hoje, na conclusão desse tempo pascal, e que queremos pedir que venha aos nossos corações com uma nova efusão em cada dia, especialmente nessa Santa Missa, para nos convencer da palavra de Jesus, para nos colocar diante dela reverentes e humildes, para desejar a sua salvação e para dar bom testemunho do seu nome dentro das nossas ocupações, dentro do nosso dia a dia, nas vocações e ministérios que cada um recebemos, não só dentro da igreja, mas para exercitar o bem fora, né, dos muros da igreja, dentro da vida desse mundo, para oferecê-lo todo a Deus como oferenda agradável.